Quem quer ouvir a palavra? Não. Quem quer ouvir a palavra? Quem quer ser mais abençoado? Quem quer que a sua vida dê certo? Não, está muito baixinho isso aqui. Quem quer que a sua vida dê certo? Tá mais ou menos, desse lado aqui não está falando. Quem quer que a sua vida dê certo? Agora todo mundo junto. Quem quer que a sua vida dê certo? Coloca para mim Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aqui, por enquanto, nós vamos ler bastante sobre esse homem. Amados, o tema de hoje é: a minha vida vai dar certo. Agora que você já sabe, abre essa boca e libera essa palavra que é profecia, porque a minha vai dar certo, irmão, para mim. A sua vai dar certo para você. Então todos nós juntos, a minha vida vai dar certo. Dá um aplauso a Jesus aí. Quem é Jonas? Pra você saber, aquele que não sabe. Jonas, o profeta de Deus, da nação de Israel, que recebe um comando, vai na cidade de Nínive, uma cidade com aproximadamente 120 mil pessoas, prega o arrependimento para aquela cidade, porque eu vou destruir aquela cidade se eles não se arrependerem. Aí Jonas, que conhece Deus, diz assim: essa cidade mata profeta como se mata barata, faz tortura em profeta, não tem um profeta naquela cidade. Meus amigos que foram profetizar lá morreram. Alguns seminaristas que eu estudei junto foram profetizar lá, morreram. Uns cortaram a cabeça, uns foram queimados, outros foram dados para os leões comer. Eu não vou lá para morrer. E outra, eu não vou lá para Deus salvar esse povo. Não era só medo de morrer. Jonatas tinha uma bronca. Eu não vou lá de jeito nenhum. Eu conheço Deus. Eu sei que Deus é bom. Eu vou lá debaixo dessa ordem. Ele salva aquela turma, mas não vou mesmo. Aí, esse é o profeta que Deus manda que ele vá nesse lugar profetizar. Às vezes a gente é Jonas, sim ou não? Sim ou não? Quem já foi Jonas? Deus manda a gente fazer uma coisa. Deus manda a gente largar alguma coisa. Deus manda a gente perdoar alguém. Deus manda a gente abrir uma porta para alguém que a gente não gosta. Deus manda a gente dar um copo d'água para o inimigo. E a gente fala: o quê? Essa pessoa me fez isso. Não faço. Eu não faço. Escute. O grande desafio de andar com Deus não é fazer o que a gente entende. Não é fazer o que a gente gosta. Não é fazer o que a sua capacidade humana te faz entender. Ou até o que a sua fé te faz crer para fazer. O grande desafio da vida cristã é que nem sempre Deus vai te explicar, nem sempre Deus vai te mostrar e nem sempre vai fazer sentido o que Deus está fazendo. Você entendeu isso aqui ou não?
Então vamos lá. Jonas recebe uma instrução direta de Deus. Mas por ele não concordar, ele decide fugir de Deus. Às vezes você está aqui no culto, você está gostando da igreja, e chega num dia que Deus me usa para tocar numa área que você não quer largar, que você não quer entender, que você quer fazer vista grossa, que na sua capacidade humana você não entende. E aí, muitos acabam fazendo igual Jonas. Eu não vou e eu vou fugir. Diga, eu não vou e eu vou fugir. A primeira coisa que acontece com quem foge de Deus, eu não quero me deter muito nesses aspectos, até porque são vários. Eu quero só que você tenha uma visão geral da coisa. A primeira coisa, quando alguém tenta fugir de Deus, é que ela desce. Diga, ela desce. Ela desce, irmão, não tem como. Ninguém foge de Deus e vai para mais perto de Deus. Aguenta firme aí na cadeira. Não fica chateado quando a gente fala para alguns assim, se for o seu caso, você está meio sumido. O que está acontecendo? Eu não estou te vendo na igreja. Eu não estou te vendo no corpo de Cristo. Não, é porque eu estou meio corrido. Cuidado, porque desce. Quem está aqui? Quem está aqui? Diminui o amém, né? Quem está aqui? Mas você precisa ouvir isso. A segunda coisa que acontece com quem foge é que ele paga um preço, diga, paga um preço. Você vê que ele comprou a passagem. Tem uma frase que diz assim: quando Deus manda, Deus patrocina. Quando você vai, Deus abençoa. Diga, quando Deus manda, Deus patrocina. Quando você vai, Deus abençoa. Ele pega um dinheiro e paga uma passagem. E é interessante, a Bíblia diz que ele encontrou, diga, encontrou. Você sempre vai encontrar alguém para contribuir com a sua fuga de Deus. Você vai encontrar um ex-amigo, você vai encontrar um ex-namorado, você vai encontrar um ex-marido, você vai encontrar um ex, sei lá. Sempre quem está fugindo encontra com alguém para contribuir para a fuga dele. Então você tem que ficar atento, porque encontrar alguém que faz com que você fuja, não foi Deus que colocou. É o inimigo distraindo você. A terceira coisa que acontece é complicado. Tempestades, diga tempestades. Jonas 1, versículo 4. Coloca aí. Jonas 1. Então ele entrou. Agora, quem é que fez soprar o vento? Quem? 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 Ou não foi o diabo? Irmão, quando a gente foge de Deus, Deus não precisa que o diabo trabalhe. Ele mesmo faz. E às vezes a gente está orando, repreendendo o diabo, e é Deus que está lá, ó. Ah, meu pai, tira esse demônio da minha frente. E é Deus ali, ó. Você está aqui ou não? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a arrebentar. Escute. Tempestades desnecessárias. Diga, tempestades desnecessárias. Eu já vivi tempestades desnecessárias. Achando que de repente estava cumprindo a vontade de Deus. Porque não é só fugir. Se você estiver fazendo o que Deus não te chamou para fazer, e você teimar em fazer, pode ser que Ele viu o sopro desse. Por quê? Porque Ele te chamou para algo. Não tem um ser humano, a minha oração quando eu comecei o culto aqui, não tem ninguém aqui dentro que está aqui a passeio. Você está aqui a trabalho. Escute, nenhum de vocês, mas eu nasci sem meus pais quererem, não interessa. Os seus pais poderiam te querer e Deus não deixar você nascer. Então, se você nasceu, você pode ter certeza que Deus tem um plano na tua vida. Pode aplaudir. Continua. Versículo 5. Jonas, capítulo 1, versículo 5.
Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Ele desceu para pegar o navio, e dentro do navio ele desceu mais um pouco. Irmão, sempre pode piorar. Fugindo de Deus, sempre pode piorar. Sabe por quê? O primeiro lugar a ser inundado é lá embaixo. O primeiro lugar a deixar as pessoas para trás é para baixo do navio. As primeiras escotilhas, as primeiras portas que se fecham, é aquelas que fazem a ligação dos que estão lá embaixo com os que estão em cima. Eu não sei se você já ouviu falar, mas talvez você não tenha lido, que o Salmo 42:7, coloca aí. Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. Diga, um abismo chama outro abismo. Diga mais forte, um abismo chama outro abismo. Por isso é um perigo você brincar com coisas que pode ser o primeiro abismo, e você ainda está bem. Pode ser a primeira decisão errada, e está legal. Só que essa primeira decisão errada vai te levar a tomar uma segunda decisão errada. Essa segunda decisão errada vai te levar a tomar uma terceira, porque é bíblico. Um abismo chama outro abismo. O abismo não chama a bênção de Deus. O abismo chama outro abismo. É que a diferença é o tempo que se leva entre um abismo e outro. E quando nós falamos, mas é um pequeno abismo, e conhecemos a palavra de Deus, o que a Bíblia diz? Não despreze o início das pequenas coisas. Isso daí é um princípio, diga um princípio. Diga um princípio. Isso aí não é porque você começou um negocinho pequenininho, não despreze o início das pequenas coisas. Você começou um ministério pequenininho, não despreze o início das pequenas coisas. Não, é para isso também, mas é também para isso aqui. Não despreze um abismo pequenininho, porque é o início das grandes coisas. Ninguém nasce viciado em alguma coisa. Existiu um pequeno abismo. Ninguém está viciado no jogo. Existiu um pequeno abismo. Ninguém está cheio de diamante. Existiu um pequeno abismo. Ninguém está afundado na bebida. Existiu um pequeno abismo. Ninguém está afundado nas drogas, no roubo, na prostituição. Existiu um pequeno abismo. Então Jonas, ele desce de uma cidade, ele entra num navio, mais baixo ainda, e ele desce ao porão do navio. Por quê? Porque pessoas que vão fugindo para Deus não sobem, apenas descem. Quem está aqui, diga amém. Talvez você possa ver subir num nível, numa dimensão. Ah, agora olha quantos amigos ele tem, depois que ele saiu da igreja. Olha quantas portas de emprego ele tem. Olha quantas coisas ele tem depois que ele deixou Jesus. Mas Deus não nos mede assim. E Deus também não tem dificuldade nenhuma com isso. Porque Jó, Abraão, Isaac, Jacó, eram todos muito bem de posse. Eu quero dizer para você, tem tempestades que elas vêm que são desnecessárias. E quando a gente foge de Deus, a gente tenta tirar da nossa vida coisa errada, porque perdemos o foco. O foco não estava nas coisas dentro do barco. O foco estava no homem que estava dentro do barco. Por isso que Jesus não se preocupa com quem tira coisas da sua vida por causa dele. Não. A letra da música disse ali, eu perdi tudo. O que tem que ter cuidado, porque eu perdi tudo que não prestasse. Aí eu perdi tudo. Mas Deus não nos faz perder o que presta. Nós cantamos uma música, eu perdi tudo por causa de você, por causa do Senhor e tal, mas é tudo que não presta. Quem está aqui? É tudo que não presta que eu perdi. Aquilo que presta não só foi conservado, como vai melhorar. Quem está aqui? Você não perde porque foi, eu fui para Jesus agora, eu vou perder tudo. Que conversa é essa? Onde está isso na Bíblia?
Agora que eu fui para Jesus, eu não sou mais feliz, eu não sou mais alegre. Baseado no que era a sua alegria, realmente você perdeu tudo. Algumas coisas que baseavam a minha alegria, realmente eu perdi tudo. Então, a quarta coisa que a pessoa que foge faz, ela perde o foco. E ela começa a olhar o que não deve. Ela começa a querer mexer naquilo que não resolve, ao invés de mexer naquilo que é o problema. O problema no navio era o Jonas. A quinta coisa é que ele ainda desce sempre mais um pouco. Sabe por que ele desce sempre mais um pouco? Porque tiram a sorte. Quem é que fez algo errado e que nós estamos pagando um preço? O marinheiro fala assim, gente, chega, nós já tiramos a carga, nós agora, só tem nós aqui, se tinha alguma coisa na carga, agora está no fundo do mar, vamos tirar a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. E aí, eles olham para Jonas e falam, Jonas, você é o problema desse negócio. Para onde que Jonas vai? Para o fundo d'água. Lembra do abismo? Lembra que sempre tem um lugar mais fundo? E agora ele foi jogado ao mar. Amados, aqui eu fecho essa parte para você entender. Escute. Sempre piora, diga sempre piora. Todas as vezes que eu tentar fugir de Deus. Penúltima coisa que eu quero falar aqui, antes de falar por que a vida dá certo. Você quer que a sua vida dê certo? Quem tenta ajudar pessoas desobedientes a Deus, perdem seu tempo, sua energia e suas coisas. Todos tentaram ajudar Jonas. Eu ouvi esse conceito, não tem muitos anos. Deve ter aí uns 4 anos, que conversando com um amigo, ele me disse uma frase, eu nunca mais esqueci. Paulo, guarde uma coisa, estou lembrando dele falando. Não entre em desertos que não é seu, e não entre em desertos que Deus não te chamou para entrar. Eu falei, puxa vida, agora já... Deve ter uns 4 anos, menos 18, 14. São 14 anos entrando no deserto que não é meu e entrando em lutas que não são minhas. Mas tá bom. Eu comecei a pensar diferente. Talvez você é uma pessoa que pensa que vai salvar todo mundo na tua casa. Não vai. Talvez o que Deus quer de você é que você confie que Deus já está trabalhando para salvar. E quanto mais você tenta jogar as coisas para fora, pior fica. Porque a questão não é jogar as coisas para fora. A questão é resolver em Deus, voltar para o centro da vontade dEle. Tem alguém vivo aqui? E em último lugar, escute, gente que tenta fugir, quer ser levado, gente que tenta fugir do que Deus quer, ele vai ser levado a passar por situações difíceis, mas como oportunidade de um retorno. Você já viu quantas pessoas que de repente nós, pastores aqui, atendemos muitas pessoas, olha, normalmente no aniversário da igreja acontece, todo ano, aparece alguém dizendo, eu era da igreja, eu vi o aniversário, eu preciso voltar, eu vim aqui hoje, eu quero pegar firme, mas e aí, como é que você está? Não, eu estou bem, mas meu casamento acabou, ou eu estou bem, e uma menina que eu namorava está grávida, eu estou bem, mas eu preciso sair das drogas. Não são todos, mas tem muitos. Por quê? Porque a situação difícil, que é uma escolha dele, o levou para uma situação que Deus não está abrindo mão dele. Deixa eu te falar uma coisa. Não encare as lutas como o diabo jogando você para longe de Deus. Comece a dar uma olhada nas lutas, se as lutas não estão te levando para ir para mais perto de Deus. Quem está aqui? Porque talvez as lutas que estão vindo sobre você, você fala assim, peraí, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais, eu estava mais envolvido na causa, eu tinha mais vida com Deus.
será que essa luta aqui não é para eu ter mais tempo com Ele? Será que essa luta aqui não é Ele me puxando para aquele chamado que eu abandonei? Será que não é Ele me gritando de tão longe que eu estou ouvindo o ruído do que Ele quer? Não é a hora de eu dar uma revisada na minha vida? Porque você notou que quando Jonas é jogado, aí você vai ler na tua casa, porque é muitos capítulos, no mar, a tempestade cessa. Diga, a tempestade cessa. Mais forte, a tempestade cessa. Mais forte, a tempestade cessa. A tempestade cessou. Na hora. Não foi 3 dias depois, foi na hora. Agora veja, acabou o problema de Jonas? Não. Por quê? Porque quando ele é jogado no mar, talvez ele possa ter ido com aquele sentimento, graças a Deus, eu vou morrer. Quem já teve vontade de morrer na hora do problema aí? Deus não mata a gente na hora do problema, irmão. Deus não mata, diga, Deus não mata ninguém de causa de problema. Ah, fulano morreu, irmão. Por quê? Gente, mas ele tinha tanto problema que Deus matou ele. Nunca você vai ver isso. Nunca você vai ouvir isso. Você sempre vai ouvir, olha, eu passei uma situação difícil, eu estava no meio da luta, eu estava no meio da crise, o peixe me pegou no fundo do mar. Termina a história. Sim, agora aqui eu começo a pregar. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Você quer que a sua vida dê certo? Você quer que a sua vida dê certo? Jonas, capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, onde? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Sabe o que é? Eu sou profeta e profeta profetiza. Se o Senhor me der uma chance, eu vou profetizar. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu quero declarar sobre a sua vida, não importa o teu hoje, se for no ventre do peixe, e lá na frente, não importa se o seu amanhã tem alguma etapa no ventre do peixe, eu declaro sobre você, tem um Deus que quando você orar, a presença dele vai entrar, a misericórdia dele vai invadir, o perdão dele vai chegar, e a vitória vai raiar na tua vida. Aleluia! Esse é o Deus, ele se arrependeu. Sabe por que a vida de muitos não dá certo? Não se arrepende? Dá desculpa, mas não se arrepende. Ele está vendo o negócio, mas ele não se arrepende. O que é arrependimento, irmão? Eu vou dizer primeiro o que não é. Arrependimento não é remorso. Remorso foi o que levou Judas
para a forca. Arrependimento foi o que trouxe Pedro de volta para o ministério. Quem está aqui? Quem está aqui? Vou repetir. Remorso levou Judas para a forca. Arrependimento trouxe Pedro de volta para o ministério. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Tu sabe todas as coisas. Fechado então. Volta para o ministério. Tem gente aqui hoje que precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Não adianta ficar vindo na igreja, abraçando um apóstolo, abraçando a pastora, abraçando os irmãos, servindo no ministério. Se Deus está te chamando para algo e você está fugindo dele, podemos fugir de Deus dentro da casa de Deus. Eu não sei você, eu não fiz muita coisa errada quando era criança, mas eu fiz algumas. Quem fez algumas como eu? Algumas. Dentro da casa, a gente foge dos pais. E quando você fez alguma coisa, que você fala assim, eu tenho prova amanhã, eu vou estudar. Você quer estudar até seus pais dormir para ver se ganha um dia a menos de punição. E aí você escuta a sua mãe dizendo assim, Paulo Henrique, seu pai está te chamando. Meu Deus. Aí chega assim, ô filho, vamos comigo lá buscar um queijo, um presunto, fazer uma pizza. Mas você está devendo ainda. É questão de oportunidade para a conta vir. Só tem uma maneira da sua vida dar certo. Só tem uma maneira da minha vida dar certo. Uma vida de arrependimento. Talvez você está precisando de menos conhecimento e mais arrependimento. Quem está aqui, diga glória a Deus. Esse é o desejo de Deus para todos, irmãos. Irmãos, se não fosse o desejo de Deus para todos, eu acho que já tinha uns 1000 anos que Jesus tinha voltado. Mas o desejo de Deus para todos. Por isso que é importante você não perder aquela chama de ganhar uma pessoa para Jesus, de falar do que Ele fez na tua vida, dos vales que Ele te tirou, dos montes que Ele te colocou. Por quê? Porque o seu testemunho pode ser mais impactante do que a minha pregação. Porque o seu testemunho é algo, vida na vida. A pregação aqui, claro, é importante, mas quando alguém vê Deus operando na tua vida, é muito mais tranquilo para a pregação no coração daquela pessoa. Agora, quando as pessoas não veem Deus na tua vida, para que eles vão ouvir a pregação? Quem está aqui? Então hoje é uma noite para que seja você um Jonas, no barco, em Nínive, em Tarsis, no mar, no vento do peixe, não importa. Se tem alguma coisa que você precisa se arrepender, eu não coloquei noite de arrependimento, porque não ia trazer visualizações. A gente tem que ter um tema para atrair as pessoas. Sua vida vai dar certo, vai atrair as pessoas. Quando ela chegar, ela vai ver que o que vai fazer a vida dar certo é ela se arrepender, clamar a Deus, orar ao Senhor e se submeter à sua vontade. É isso. Olha o que diz a carta de Pedro, 2 Pedro 3,8. Quem está até aqui comigo, diga amém. 2 Pedro 3,8. Amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, comigo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se tem 30% da população brasileira evangélica, será que esses 30%, se colocasse no coração, 5 anos, nós vamos virar para 90%.
seria absurdo? 5 anos. Você, 2 pessoas levadas a Cristo, isso é absurdo? Não. Sabe o que é? É que tem muitas pessoas que estão satisfeitas, é o 3S, salvo, sentado e satisfeito. E pessoas indo para outros lugares, vivendo outras vidas, por quê? O meu Instagram não comunica Jesus, a minha vida não comunica Jesus, a minha fala não comunica Jesus. Então, cada um com seus problemas. Isso requer de nós arrependimento. Por quê? Porque Jesus não morreu para você ter o que você quer. Eu vou repetir. Jesus não morreu para você ter o que você quer. Vou te explicar. Eu, quando tinha 35 anos de idade, 32 anos de idade, eu queria chegar aos 55 com um posto de gasolina. Esse era o meu plano. Essa era a minha profecia. O dia que Deus me chamou, em 2005, setembro de 2005, o negócio virou, meu filho, quero você para o ministério. Os meus planos eram maravilhosos e eles foram deixados de lado. Por quê? Porque eu não nasci e fui salvo para viver o meu sonho. Eu nasci e fui salvo para viver o sonho de Deus. Isso não significa que todo mundo vai ser pastor. Isso significa que todos nós temos um sonho de Deus para nós. Você pode estar vivendo o sonho de Deus. Glória a Deus. Mas se você não estiver vivendo o sonho de Deus, você pode passar a sua vida aqui, mas você não cumpriu o plano eterno. E não é simples descobrir o propósito. Eu conversava com alguns jovens, após esse negócio de seu propósito, descubra o seu propósito, descubra o seu propósito. Isso é um saco. É um saco. Descubra o seu propósito. Qual é o seu propósito? Isso é um saco. Vou repetir. Isso é um saco. Sabe o que é uma bênção? É você orar e falar, Senhor, eu estou aqui trabalhando nessa repartição, eu estou aqui fazendo essa faculdade, mas o Senhor me encontrou, eu vou continuar fazendo o que eu sei, mas em nome de Jesus, me vomita no lugar que o Senhor quer, porque no lugar que o Senhor quer, eu serei feliz, eu serei pleno, e quando vier a dificuldade, eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia! Não se escandaliza não que é um saco, porque é um saco. Porque todo mundo diz, você tem que estar no propósito de Deus. E como é que é? Demorei anos, ouvindo Deus, buscando Deus, lutando, para quê? Para encontrar o propósito de Deus. Deus não manda assim, te mandei. E o meu propósito? Já está lá no seu WhatsApp. Meu propósito. Você vai, às vezes você luta contra, sua vida vai dar certo. Mas talvez você está nessa, você está lutando contra. Eu lutei contra. Eu passei uns 3 anos, minha esposa está aqui, sabe disso. Eu chegava de um congresso e falava assim, amor, sei não, hein? Estou achando que Deus quer alguma coisa comigo. Passavam 6 meses, eu ia num outro congresso. Sabe como é que eu voltava? Amor, esse negócio de ministério não é brincadeira não, hein? Olha... Esse negócio não é brincadeira não, tem que, não pode se empolgar mesmo não. Aí eu ia num outro, amor, não me fala mais nada, eu sou pastor. Aí, e assim, até a hora que o peixe me vomitou no lugar do meu propósito. E pode ter certeza, não interessa, alguns vão caminhando, outros vão de cavalo, outros vão de carro e outros vão de peixe. Não interessa. O que interessa é que nós vamos dar certo. Você podia fazer alguma coisa aí. Nós vamos dar certo, irmão. Pode ter certeza. Nós vamos dar certo. Quem sabe você está um fujão. Fala para quem está ao teu lado. Você está fujão? Quem é o fujão? Eu vou te explicar. Ele ouve o que Deus fala, mas ele dá desculpa. Ignora a voz, deixa para depois, procrastina. Esse é o fujão. Às vezes a gente encontra uma pessoa, e aí, como é que você está? Eu não pergunto mais, você está na igreja? Não pergunto mais, não pergunto. E aí, irmão, como é que está? Está na igreja?
Eu não pergunto, mas, e aí, irmão, você está beleza? Maravilha, está tudo certo, maravilha, glória a Deus, Deus te abençoe e tal. Porque tem gente, está tão coisa, você perguntar às pessoas também, eu vou te explicar o porquê, para você não ficar sem sentido. Às vezes você está bem com Jesus, você pergunta para o fulano assim, e aí, irmão, como é que está e tal? E aí, está lá na igreja? Fala assim, não estou não. Ah, você não está vendo aí? Você não está vendo aí? Olha aí a internet falando, eu vou para a igreja, olha não sei o quê. Aí você que está na igreja fala, é verdade, vou sair também. Então não pergunta não. É igual você perguntar para uma pessoa que está, uma mulher às vezes está mais barrigudinha, você fala assim, ai que belezinha, está grávida? Fala, não estou grávida, não. Pergunta também não. Nem pergunta assim, ah, que legal, é sua filha? Não, é minha mulher, casei com ela. Ah, não, então não pergunta. Então, tem coisa, fala para quem está do seu lado, tem coisa que você não pergunta. Eu não pergunto. Isso aqui está meio apócrifo, depois vocês tiram aí. Mas não pergunta. Irmão, olha, o fujão, ele tem a fase do descer, ele tem a fase de pagar um preço, ele tem a fase de complicar o processo, ele tem a fase de perder foco, ele tem a fase de complicar os outros. Mas tem um detalhe, Deus também tem a fase de dar a oportunidade, diga oportunidade. Quem tem livre-arbítrio aqui, levanta a mão. Apóstolo, eu nunca ouvi, o que é livre-arbítrio? Deixa eu te explicar, você tem que fazer a escola de crescimento, se você fizer a escola de crescimento, você sabe. Livre-arbítrio é algo que Deus colocou em nós, seres humanos, poder de escolha, diga poder de escolha. O certo não é eu pregar aqui, sim ou não? Mas eu quero pregar aqui agora, e aí? Posso ou não posso? Se eu quiser pregar aqui atrás agora, eu posso ou não ficar sentado aqui agora e falar para vocês aqui do meio, falar assim, gente, Jonas, ele teve muita dificuldade em obedecer a Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Isso é meu livre-arbítrio. Ninguém me obriga a ficar lá. Se eu quiser agora ir embora, posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso. Se eu quiser agora que você me faça um pix, posso ou não posso? Você vai fazer? Vai fazer no final, então. Já pega ali o nome ali. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. Você apóstolo, mas se Jonas, você é inteligente, se Jonas tem o livre-arbítrio, por que que tudo deu desse jeito na vida de Jonas? Para ele voltar e cumprir o propósito. É livre-arbítrio. Por que então? Eu fiz essa pergunta. O que o Espírito Santo falou no meu coração, sempre Deus vai nos dar uma chance de retomada. Sempre. Então não é uma obrigatoriedade. Jonas, ele poderia ter morrido dentro do ventre do peixe, sim ou não? Ele poderia ter se entregue ali, comido aquelas algas, comido aqueles negócios, bebido do suco gástrico do peixe e morrido ali, sim ou não? Sim. O que ele fez? Foi escolha dele. Ele orou ao Senhor. Quem está aqui? Escolha. O seu livre-arbítrio não é para Deus te obrigar a nada, é para você ter o poder de escolha, porque se Deus quisesse nos levar para Ele, obrigados, não seria Deus. Então é uma decisão minha. Eu ouvi o Evangelho, eu ouvi o que Deus quer da minha vida, e eu vou segui-lo. Quem está comigo nessa, diga amém. Então a questão é que muitos problemas são ferramentas que Deus está usando para levar uma pessoa para o seu propósito, mas ele pode ser teimoso, turrão, como o profeta Balaão, que Deus deu uma palavra para ele, não vai. Ele foi, pegou o jumento, e o jumento viu o anjo, e o profeta não viu. O profeta ficou batendo no jumento, vamos, e o jumento vendo o anjo, vamos, o jumento vendo o anjo. O profeta não estava vendo o anjo, jumento estava vendo o anjo. Quem pegou? O profeta estava vendo o anjo, não, o jumento estava vendo o anjo. Eu prefiro ser um jumento que vê anjo do que um profeta que... Ok?
Eu prefiro ser um jumento que Jesus entrou e todo mundo ficou gritando Hosana, Hosana, do que um jumento que passa sem Jesus, tá? Amém? Amém? O que aconteceu? O jumento viu o anjo, o profeta não viu o anjo, o jumento falou. O anjo do Senhor está na minha frente. O profeta estava tão perdido que bateu boca com o jumento. Olha para você ver. Ao invés dele falar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele falou, mas como que anjo que você está vendo? Eu estou vendo um anjo, seu mané. Irmãos, Deus te trouxe aqui hoje, para alguns, volta, para outros, se arrepende, se arrepende. Não adianta, você não vai vencer Deus. Diga, eu não vou vencer Deus. Não, mais forte, eu não vou vencer Deus. Se Jacó, que é Jacó, não venceu Deus, irmão, você acha que nós vamos vencer Deus? Porque na terra, se fosse assim, Jacó, que lutou contra o anjo. Ele prevaleceu, não, o anjo falou assim, tá bom, vai, deixa ele aí. Aí deu um toquinho na coxa dele, ele falou, quem está comigo? Eu quero dizer, e profetizar sobre a sua vida. Não espere 1º de janeiro para começar a viver o plano de Deus. Comece hoje, através do seu arrependimento, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e ficar de pé? Irmão, eu quero orar. Mas escute. É maravilhoso você vir na igreja. É maravilhoso. Mas Deus não quer que você venha na igreja. Deus quer que você seja a igreja. Eu vou te explicar. Nosso ministério, Igreja para Sempre, melhor, Igreja Evangélica Palavra Eterna, nasceu debaixo do versículo, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando nós condensamos, digamos assim, o nome fantasia, para a igreja para sempre, entrou um outro versículo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o prédio. O prédio não vai lá no inferno. O prédio está aqui há 70 anos. 80 anos tem esses prédios que nós temos aqui. O que vai lá, o que chuta a porta do inferno não prevalecerá. O que chuta a porta é a igreja que é você. Quando você fala de Jesus, você está chutando a porta do inferno. Quando você coloca um post na sua rede social, você está chutando a porta do inferno. Quando você põe um versículo bíblico no seu store, você está chutando a porta do inferno. Por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra alguém, contra a minha igreja. E eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso que se cortar o meu dedo aqui e jogar ali, não dá. Eu estava conversando ontem com um amigo e ele explicou a situação de um rapaz que sofreu um acidente, cortou um pedaço do osso do crânio, porque o cérebro dele inchou. Olha para você ver, o cérebro dele inchou, e para ele não morrer, os cirurgiões fizeram o quê? Cortaram uma tampa, tiraram, o cérebro dele inchou e não compressou mais ali dentro. Mas tem um detalhe, o que faz com a tampa até o cérebro desinchar? Abriu a barriga, pegou o osso e colocou dentro da barriga e guardou lá dentro. Irmão, na hora eu falei, é revelação. Talvez o seu momento não é para servir,
mas é para estar guardado na casa de Deus, para ser restaurado, para ser curado, para ser tratado, para ser empoderado. E aí o médico disse, depois abre de novo, tira a tampa do osso, coloca, e o próprio corpo se resolve em cicatrizar, fechar, lacrar aquilo lá. Não fique fora do corpo, irmão. Não abra mão de estar na casa de Deus. Você está aí na internet, está longe, está viajando, amém. Mas não trate a igreja como um clube, que se der para você ir, você vai. Mas também não trate como um trabalho, eu tenho que ir. Trate como um lugar aonde Deus preparou para que os seus filhos celebrem a sua vida e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Escute, Ministério de Louvor, antes de cantar, eu quero fazer uma oração. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que até gosta, mas não entregou sua vida a Cristo e quer hoje começar um novo tempo? Não espere o peixe, a tempestade. Você deseja, você não deseja? Se tem alguém aqui que não entregou a vida a Cristo e quer fazer isso hoje, eu desafio você, aonde você estiver, dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Apóstolo, eu queria entregar minha vida a Cristo, mas eu queria o dia que a minha mãe viesse, eu queria o dia que o meu marido viesse, eu queria o dia que o meu namorado viesse, eu queria o dia que o meu pai viesse. Eu sei, igual a pastora, ela também queria que eu fosse lá, tocasse no ombro dela, a gente se abraçasse, chorasse, fosse lá na frente. Eu entreguei minha vida, seria muito legal, mas não é assim. Pode ser, mas nem sempre é. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você quer a salvação, não é trabalho, não é namorado, não é casamento, não é cura. E se você quer Cristo para te salvar, você faz assim, e eu vou ver você, e eu vou orar, e vou te abençoar. A decisão é sua, a hora é agora, o dia é hoje, e o papel da gente é te dar a oportunidade. Será que tem alguém aqui hoje? Deus abençoe. Será que tem a segunda pessoa? Sempre quando um mergulha, o outro anima. Será que tem a segunda pessoa? Olha, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero começar uma nova história. Será que tem aí a segunda pessoa? É só você levantar a sua mão. Esse é o momento mais importante pelo qual Jesus morreu. Eu vou repetir. Esse é o momento mais importante pelo qual Jesus morreu. Por quê? Ele morreu para nos salvar. Quantas vezes você veio aqui já? Umas 4 vezes. Talvez você já está na 10ª. Talvez a sua seja a primeira. Mas seja sincero, para todo mundo aqui. Na primeira ou na segunda você já não ficou com vontade? Porque passa muita coisa na cabeça. Foi no encontro das mulheres, você já sentiu o desejo. Será que hoje você não está com esse desejo? Vai esperar o quê? Vai esperar para quê? A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Já está a festa lá. Você não vai aumentar a festa. Você vai colocar o seu nome no livro da vida. Aumentar a festa não, porque a festa já começou. Tem alguém mais aqui para nós orarmos? Não? Não? Pergunta para quem está do teu lado aí. Podemos orar? Vem cá, pastor. Pastor.